Boa tarde a todos. Boa Hoje tarde. a gente está aqui para discutir um tema muito importante para a nossa vida, né? Ainda mais nesse momento atual, a gente vai falar um pouco sobre emoções e como a aromaterapia pode nos ajudar, entre outros fatores, né? A gente sabe que não é só com a aromaterapia que a gente consegue melhorar e gerenciar melhor as nossas emoções, mas isso é uma ferramenta que Deus deixou na Terra para nos ajudar, né? A natureza nos ajuda, e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema mais especificamente, como a aromaterapia pode nos ajudar nas emoções, na gerência das nossas emoções. Eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu me chamo Wendy, eu estou na Duterra há 2 anos, desde agosto de 2018, que eu comecei a trabalhar na Duterra. Para mim foi uma experiência fantástica, porque tem sido, na verdade, uma experiência fantástica, porque através da aromaterapia, muitas questões na minha vida, no meu dia a dia, têm sido resolvidas através da natureza, e eu acho que esse olhar para a natureza tem me ajudado muito e ajudado a minha família em muitas áreas. Isso me deixa muito satisfeita, muito feliz. E compartilhar a respeito dos benefícios dos óleos essenciais tem sido um grande presente para mim. E hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre como esses óleos essenciais podem nos ajudar com as nossas emoções. Nós estamos num momento da história mundial em que muitas pessoas têm passado por problemas emocionais. Os problemas emocionais estão um pouco mais aparentes, pessoas vivendo mais em casa, vivendo mais para dentro, olhando mais para dentro de si. Isso faz com que as pessoas comecem a aparecerem problemas que já existiam, né? Eu tinha insônia e hoje a insônia está um pouco mais severa. Eu era muito estressada e hoje eu estou um pouco mais estressada. Por quê? Porque os fatores ambientais, o ambiente que a gente vive é um ambiente que favorece alguns tipos de reações. A maneira que você reage é aí onde está a emoção. A emoção, ela tem ligação direta com a reação a sua resposta a um estímulo externo. Então, isso envolve múltiplos fatores. E é basicamente isso que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Então, quais são os objetivos, né, que a gente da nossa aula, do nosso encontro? Primeiro, a gente vai descrever a relação existente entre as emoções e a qualidade de vida. Também vamos entender como usar os óleos essenciais para benefícios emocionais. Então, a gente vai entender como a aromaterapia pode ter impacto nas nossas emoções. E, por último, a gente vai apresentar dicas de como usar os óleos essenciais para controlar o nosso humor. Então, vamos avançar um pouquinho. Para quem já assistiu a aula introdutória, sabe que eu falo sempre isso, é a parte básica da aula. Primeiro, a gente precisa entender o que são os óleos essenciais. São compostos químicos voláteis. É volátil porque eles passam do estado líquido para o gasoso de uma maneira muito rápida. Então, se você eu tenho aqui um vidrinho de Elevation. Acho que muita gente daqui dessa aula tem Elevation. Elevation é um blend que tem um mix de óleos essenciais e dentro dele tem óleos que elevam o humor. Por isso que o nome dele é Elevation. Esse óleo está bem fechado, bem fechado. Mas se eu colocar o nariz bem próximo aqui da tampinha, eu vou sentir o aroma. Isso significa que as moléculas estão evaporando. E mesmo assim, eu posso sentir, se eu estou sentindo o aroma, eu consigo sentir os benefícios desse óleo. Eles são voláteis por isso, porque eles evaporam com muita facilidade. As moléculas dos óleos essenciais são muito pequenininhas e por isso elas evaporam também com muita facilidade. É importante que você feche bem o seu vidrinho para que você não perca produto. São compostos químicos, aromáticos, são cheirosos, né? Encontrados em folhas, em flores, em cascas, caules, resinas, frutas cítricas. Elas existem nas plantas para protegerem, o óleo essencial existe na planta para proteger a planta de predadores, ou mesmo proteger, atrair para a planta animais, insetos que possam favorecer a multiplicação dela. Então, polinização é feita através de abelhas, de insetos que pousam na planta, e isso é feito porque existe ali na planta óleos essenciais e aquele cheiro atrai os insetos que vão fazer a polinização. Ao mesmo tempo, expulsam
repelem predadores que podem fazer mal para a saúde da planta. Então, quando eu falo de óleo essencial no campo de planta, né, na planta, no fruto, eu estou falando de compostos químicos que protegem a planta e que, portanto, podem ser entendidos como o sistema imunológico da planta. De uma forma mais lúdica, né, eu costumo dizer que os óleos essenciais são a alma da planta. E a gente, quando inala o cheiro, a gente não, aquele aroma, a gente não está inalando, não é o cheiro que está fazendo a gente se sentir bem. O que vai fazer a gente se sentir bem é o composto químico específico daquela planta. E outra coisa importante também a falar aqui é que nós somos seres individuais e que os efeitos de cada óleo em cada pessoa, em cada um de nós, são efeitos diferentes. Em mim faz um efeito, em você pode fazer outro tipo de efeito, porque a gente está tratando aí de aroma. E cheiros têm uma relação muito interna com a pessoa, depende muito da sua história de vida, né? Tem gente que quando inala lavanda, automaticamente relembra, rememora momentos felizes de sua infância, e essa ação no seu cérebro funciona como algo calmante e relaxante. E tem gente que não. Tem gente que a laranja selvagem é que acalma. Então, é importante enfatizar isso, que esses compostos químicos, eles podem fazer, atuar de diferentes formas, dependendo da pessoa e da história de vida que a pessoa tem. Outra questão importante que a gente fala sempre nas nossas aulas é com relação à potência dos óleos essenciais. Na planta, os óleos essenciais estão em pouquíssima quantidade, então, quando você pega uma fruta cítrica, como um limão, como uma laranja, e você parte, aquelas gotículas que saem da laranja, aquilo ali são os óleos essenciais. Você imagine para encher um vidro de 15 ml com aquelas gotículas, né? O que tem que ser feito? É um trabalho muito grande e muito sério. Mas o que a gente precisa entender é que uma gotinha de óleo essencial desse aqui é mais poderosa do que a erva de 50 a 70 vezes mais. Falando em efetividade, outra característica importante dos óleos essenciais é essa característica. Eu estou falando aqui de natureza com natureza. Então, a célula humana, ela fala a mesma língua do óleo essencial, porque a estrutura celular do ser humano é muito parecida com a estrutura celular vegetal. Elas se comunicam bem. O que vocês estão vendo aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver essa célulazinha aqui, o desenho da célula. E aqui você vê o óleo essencial penetrando na célula. Por que isso acontece? Porque a membrana do óleo essencial ela é oleosa e a membrana da célula humana também é oleosa. Então, essa comunicação existe e em poucos minutos esse óleo essencial consegue penetrar nas células e você consegue obter os benefícios do óleo essencial no seu corpo, em todas as células do seu corpo, em até 20 minutos, quando você inala. Okay? Aqui você vê um vírus. E com relação à acessibilidade. Acessibilidade, eu gosto de falar muito meu exemplo. O que aconteceu quando eu passei a consumir as soluções naturais para ter qualidade de vida? Aconteceu que eu diminuí esse investimento que eu fazia mensal em remédio. Eu passei a usar os óleos essenciais para fortalecer o meu corpo e proteger o meu corpo e, de uma forma natural, conseguir vencer as barreiras do dia a dia, do bem-estar, né? Para alcance do bem-estar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, hoje eu sei que eu economizo dinheiro em custos com medicamentos usando os óleos essenciais. Essas são as 3 formas de usar os óleos: aromaticamente, topicamente e internamente. Todos os óleos essenciais, eles precisam ser observados individualmente. Alguns óleos essenciais, eles não podem ser ingeridos. Eu vou dar um exemplo aqui: eucalipto, blends como o brief não pode ser ingerido. Existem diversas formas de consumo dos óleos essenciais e o consultor que te atendeu, que te convidou para aqui, ele vai te ensinar a melhor maneira de usar os óleos essenciais. Quando a gente fala de emoções, a forma aromática de usar o óleo essencial é a maneira mais efetiva.
E aí, mais na frente, vocês vão entender por quê. Então, a forma aromática é tudo aquilo que você inala. Você pode inalar através de um difusor, você pode inalar através de colocando na sua mão, na palma da mão e fazendo uma conchinha, colocando na sua roupa, colocando num colar difusor. Então, existem diversas formas de inalar, mas a forma aromática é a forma mais efetiva de se usar quando o objetivo é equilibrar as emoções. A forma tópica, ela é importante também no processo de gestão emocional, principalmente se for associada a uma massagem. Então, se você quiser benefícios emocionais através dos óleos essenciais, que não seja da forma aromática, só da forma aromática, você pode fazer uma massagem relaxante com os óleos essenciais, mas aí tem um porém maravilhoso, porque você está fazendo a massagem com o óleo essencial e, ao mesmo tempo, você está tendo os benefícios aromáticos, porque à medida que você vai massageando na sua pele, o aroma do óleo essencial, ele vai para as suas narinas e vai penetrar no seu sistema límbico, que é o que a gente vai começar a conversar daqui a pouco, e você vai colher os benefícios emocionais dos óleos essenciais através da inalação também, tá? Isso aqui foi uma pesquisa que a gente fez essa semana com alguns dos nossos clientes. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas as principais queixas que as pessoas fazem estão relacionadas às emoções. Primeiro eu fiz uma bolinha em algumas áreas importantes da vida e eu queria que vocês refletissem sobre isso. Por exemplo, bom sono, dormir bem. Insônia, não tem sono. Outra pessoa colocou aqui sono. Outra pessoa colocou aqui foco, concentração, né? Tudo relacionado. Depois colocou insônia. Aí aqui colocou os dois juntos, foco e atenção. Aqui colocou esquecimento. Aqui colocou sono reparador. E aqui colocou sono restaurador. E aqui colocou agilidade mental. Então, nesses pontos, a gente está vendo aí uma queixa muito comum nos dias de hoje, que é o quê? Dormir mal. E quando você dorme mal, você se concentra mal, você se torna improdutivo, você não consegue aprender a contento. Por quê? Porque o nosso aprendizado, a fixação do que a gente aprendeu durante o dia acontece enquanto a gente dorme. Existem pesquisas científicas que falam que o estresse está completamente ligado à privação de sono. Então, quanto mais você dorme mal, mais estressado você fica. O sono é uma questão importante que a gente precisa refletir. O que a gente pode fazer? Que recursos eu posso obter na natureza para que eu possa dormir melhor? Se você dorme melhor, seu sistema imunológico funciona melhor, você aprende mais, você se torna mais produtivo e você é mais calmo. Então, pelo menos 4 características aí você vai ter positivas se você dorme bem. Outras características importantes e uma reclamação muito comum nas pessoas, e eu fiz uma bolinha maior, porque eu acho que são questões mais efetivas na área da emoção, é com relação ao estresse, à saúde mental, à condição de relaxamento, né, a capacidade que a pessoa tem de relaxar, com relação à energia, né, com relação à ansiedade, à saúde mental, equilíbrio emocional, ao bem-estar. Outra pessoa colocou estresse de novo. Então, são pontos, são reclamações que estão muito ligadas à questão emocional. Se eu não durmo bem, por exemplo, a possibilidade de me tornar uma pessoa ansiosa é muito maior do que aquela pessoa que dorme bem. Se eu não durmo bem, a possibilidade de eu me tornar uma pessoa extremamente irritada, com o grau de irritabilidade elevado, é também muito grande. Então, são questões que é importante a gente refletir agora, nesse momento, né? Então, a gente consegue ter mais qualidade de vida quando a gente consegue gerenciar melhor essas situações. É importante a gente enfatizar aqui que ninguém está falando que é para deixar de lado as emoções. As emoções são importantes para a construção da nossa história. Então, a gente precisa ter emoções. E, inclusive, nós precisamos ter emoções também negativas. O que diferencia? O que vai fazer a gente ser diferente um do outro? A maneira como a gente vai reagir a essas emoções.
Então, eu posso ter uma emoção negativa e reagir de uma maneira positiva, tá? Eu posso ter uma reação, né, uma emoção negativa e reagir de maneira negativa. Então, essa escolha é importante que a gente reflita, porque isso tudo vai ter influência direta nesses pontos que estão enumerados aqui e que são reclamações recorrentes de todo mundo. Todo mundo que a gente conversa hoje fala, eu não estou conseguindo relaxar, eu não estou conseguindo dormir bem, eu estou sentindo dores no corpo, aqui tem uma ruma de dor também, dores no corpo, eu não estou conseguindo ter energia, disposição, né? Disposição, inclusive, é a maior palavra que tem aqui, ou seja, é a maior reclamação das pessoas. Disposição, saúde mental, relaxamento, ansiedade e estresse. São os pontos que estão mais em evidência quando a gente conversa com as pessoas e as pessoas começam a refletir sobre como estão hoje e como gostariam de estar. Então, vamos falar agora um pouco sobre as emoções e a qualidade de vida. As emoções, elas estão ligadas diretamente às experiências que o ser humano teve, interiores e exteriores. O que eu vivi na minha infância, o que eu vivi na minha fase juvenil, o que eu vivi na minha fase adulta, vai influenciar em como eu lido com as minhas emoções. E nós somos seres humanos, todos nós aqui somos seres humanos. E não tem nenhum de nós aqui que não tenha emoção. Todos nós temos essa aptidão de ter emoção, graças a Deus por isso. Imagine você, uma pessoa desligada, que não sente emoção, nem é triste, nem é alegre, enfim. O que a gente precisa, né? Em um momento da minha vida, eu estive assim porque eu estava me dopando, né? Então, não é legal. Você vê uma situação, né? Como eu fui homenageada, eu sou extremamente sentimental, e aí eu fui homenageada numa turma, entrei na turma, a turma bateu palma para mim, não sei o que, e eu olhei assim e fiquei, né? Eu disse, não, eu vou sorrir porque é o jeito, né? Eu não estava com vontade de sorrir. Então, assim, as emoções, elas são importantes para nós. E elas têm essa ligação direta com as nossas experiências. O que a gente viveu, passado, mais longe, no passado mais perto, mas o que a gente viveu vai influenciar nas nossas emoções. E essas emoções estão ligadas ao nosso humor, porque as emoções elas moldam, como eu falei no início da nossa aula, o nosso humor. O nosso humor, especificamente, ele desempenha um papel muito importante na capacidade que a gente tem de se sentir concentrado e na capacidade que a gente tem de se motivar. A motivação é o que vem de dentro para fora. E se o nosso humor, por exemplo, é um humor triste, a gente vai estar ali meio cabisbaixo, desmotivado, sem vontade de fazer nada. E se a gente está com um humor alegre, a gente vai sentir força, a gente vai sentir entusiasmo para fazer as coisas acontecerem. Então, existe aí uma relação do que a gente vive, primeiramente, depois entender que as nossas emoções, elas moldam o nosso humor, e o nosso humor tem relação direta com o grau de concentração que a gente tem e grau de motivação. Essas emoções, elas podem ser classificadas de duas formas. A primeira forma é a emoção positiva. Como o próprio nome diz, é aquela emoção que nos leva a ter foco, a nos concentrar, e a nos motivar a fazer as coisas. E a emoção negativa é aquela que suga a tua energia e você se sente desanimado, desinteressado e até mesmo confuso. Então, é importante a gente entender esse raciocínio para que a gente chegue nos olhos essenciais. Então, cientificamente, a gente pode dizer que as emoções são respostas do nosso organismo, de nós mesmos, a mecanismos, a estímulos externos. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Imagine que vocês estão na festa de aniversário de alguém da sua família, uma festa de criança. Você escuta um estouro, pou, pou, né? Naquele momento seu organismo, ele vai disparar ali hormônios, né? Adrenalina, seu coração vai disparar, mas como você vai reagir àquele estouro é o que vai estar ligado à sua emoção. Você pode reagir de duas formas. Você pode reagir correndo com medo, pensando que é um tiroteio, e você pode reagir ficar sentado, porque eu estou numa festa de aniversário e é normal que balões estourem. Então, essa forma que você reage
ao que está acontecendo, é o que a gente diz que é a emoção. É a descrição da emoção. Então, você tem um estímulo externo e esse estímulo externo ele vai ter uma resposta sua. Essa resposta é a sua emoção. Ele fala que são multifatoriais porque eles dependem de vários fatores e causas. Depende da sua história, depende da sua saúde mental, depende da sua saúde física, depende do ambiente que você foi criado, depende do ambiente que você está naquele momento. Imagine, você não estaria numa festa de aniversário, você estaria em outro lugar que não tinha balões e você escutar um estouro, aí realmente a resposta àquele estímulo vai ser diferente. E mecanismos são dispositivos, meios ou métodos que vão fazer o estímulo. Tá? E o próprio estímulo é algo que vai incentivar e produzir no ser humano uma resposta. Agora vamos entender como é que acontece a interação do aroma com o cérebro. É importante a gente entender isso para a gente entender cientificamente como os óleos essenciais podem trazer benefícios para as nossas emoções. Os óleos essenciais, eles, quando inalados, eles seguem basicamente 2 caminhos no nosso corpo. Um é pulmão, então ele vai para a parte física, vai para os pulmões e dali para as células sanguíneas, né, para a corrente sanguínea, e daqui a pouco está em todo o nosso corpo. Isso fisicamente falando, sem lembrar que a gente tem emoção. E também, quando a gente inala, vai para o nosso sistema olfativo e depois para o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. E aí sim, nessa área, ele vai ajudar nas nossas emoções. Então, o aroma ele interage com o corpo dessa forma. Mas com o cérebro especificamente, é importante a gente falar, porque o que a gente inala e o que faz o efeito não é o cheiro. O que a gente inala e o que a gente vê o efeito no nosso organismo, conjunto de substâncias químicas específicas que tem em cada óleo essencial que a gente inala. O óleo essencial de peppermint, ele tem um conjunto de substâncias químicas que são diferentes, por exemplo, do eucalipto, que tem aquele cheirinho mentolado. Os dois têm, mas eles têm ações diferentes, porque eles têm composições químicas diferentes. Então, o sistema olfativo vai interpretar quimicamente diferentemente essa ação do óleo essencial. Então, o sistema olfativo é a parte do cérebro que é responsável para controlar o olfato da gente, que é onde entra o cheiro. O sistema límbico é a parte do cérebro que a gente chama de cérebro emocional, onde residem as memórias, as emoções, e é por isso que cheiro está muito relacionado às nossas emoções. Quando a gente inala, por exemplo, laranja, geralmente a gente lembra da nossa infância. Eu, pelo menos, quando eu inalo laranja, eu lembro de manhã cortando a laranja, que eu morria de preguiça de abrir a laranja, e ela cortava tão bonitinha a laranja e dava pra gente assim na boca. O cheiro da laranja me lembra a infância e momentos de prazer. Talvez por isso eu gosto tanto do Wild Orange, né? E os neurônios, né, são células especializadas, também conhecidas como células nervosas, que transmitem informações por meio de sinais. Esses neurotransmissores, eles não estão só no cérebro. Eles também estão na mucosa do nosso nariz e é através desses neurotransmissores que as informações químicas do óleo essencial que você está inalando vão para o seu cérebro. E os sinais nervosos, ou as sinapses nervosas, são o modo pelo qual os neurônios se comunicam entre si e transmitem as informações uns para os outros. Então, como é que esse aroma cria uma resposta dentro do nosso organismo? Primeiro, o aroma é inalado. Depois, o aroma, quando você inala, ai, adoro fazer isso. Quem tiver óleo essencial aí, vamos fazer agora. Pinga uma gotinha do óleo essencial. Você viu que eu pinguei meia gota, porque esse meu vai acabar e eu quero que ele dure até eu voltar pro Brasil. E aí, eu vou inalar. Tá? Primeiro é isso, o aroma inalado. O aroma, quando eu inalo, ele é captado pelos receptores olfativos que estão no meu nariz. Esse aroma, quando eu inalo, é processado no sistema olfativo e que controla todo o sentido do nosso olfato. Então, a gente sente o cheiro. E os neurônios enviam sinais nervosos para o cérebro e identificar o odor e também a composição química do
óleo essencial. Esses sinais nervosos transmitem informações do sistema olfativo para o sistema límbico, que é onde ficam armazenadas as nossas emoções e as nossas lembranças. E o sistema límbico vai produzir uma resposta física, que é no campo emocional. Então, quando eu falo de óleos essenciais e cérebro, eu estou querendo dizer para vocês que praticamente todos os óleos essenciais, eles vão atuar emocionalmente, porque todos os óleos essenciais, aromaterapia, cheiro, eles vão atuar no sistema límbico. Se atua no sistema límbico, atua nas emoções, ok? Então, aqui eu coloquei um desenho, porque aí fica fácil da gente enxergar como é que funciona essa absorção dos óleos essenciais através da inalação. Quando você inala, fisicamente o óleo entra pelo nariz, vai pelas membranas do nariz, entra na corrente sanguínea e você obtém os efeitos físicos. Lembra quando eu falei que inalei Deep Blue e que minha dor de cabeça melhorou? Foi basicamente isso que vocês estão vendo nessa primeira figura, tá? Onde tem um homenzinho com o pulmãozinho aparecendo. E aqui é o efeito emocional, que é ligado ao sistema límbico. O efeito físico ligado ao sistema respiratório, porque vai para os pulmões, dos pulmões para a corrente sanguínea. E o efeito emocional, porque vai para o nosso cérebro emocional, entra pelo nariz, igual essa mulherzinha aqui, ó. Entra pelas as células receptoras, captam o odor com as substâncias químicas, entra pelo bulbo olfativo, o sistema límbico lê as informações que vão para o hipotálamo e gera os efeitos emocionais de relaxamento, de tranquilidade ou de energia, de alegria. Depende muito de que óleo essencial você está consumindo. Então, eu acho que aqui fica muito claro como é a atuação dos óleos essenciais por meio da inalação, considerando que a inalação é o jeito mais efetivo de você usar os óleos essenciais para ajudar nas emoções. Então, o aroma, ele vai ser um estímulo químico. Lembrem disso, não é o cheiro que vai lhe fazer se sentir bem. É o estímulo químico daquele cheiro. Ele vai pelo sistema olfativo, que é responsável de controlar o sentido do olfato. Depois do olfato, vai para o límbico, onde estão as suas lembranças e emoções, e a partir daí produz uma resposta. Então, cada tipo de óleo tem seus próprios benefícios que são exclusivos. Como eu falei no início, os óleos, eles têm composições químicas diferentes e, por isso, a gente pode dividir os óleos em óleos estimulantes e óleos calmantes. Então, é importante, né? Aí a gente já vai para uma área mais do campo emocional. Não sou psicóloga, estudei muito para dar essa aula, para entender e falar de maneira clara para vocês isso, e com responsabilidade, lógico. Mas o que a gente pode entender é que há momentos que a gente precisa de estímulo. E há momentos que a gente precisa relaxar. E existem substâncias. Deus é maravilhoso, porque aí ele deixou para a gente plantas com substâncias que vão nos acalmar e plantas com substâncias que vão nos estimular. E basicamente isso é o que vai nos ajudar no gerenciamento das nossas emoções. E aqui a gente dividiu esses óleos, esse grupo de óleos que tem respostas específicas. Porque, como eu falei, eles têm composições químicas diferentes. Então, se eu tenho aqui, mas vamos dizer que eu tivesse aqui lavanda, tivesse peppermint e lavanda. Então, lavanda seria um óleo com uma resposta calmante e o peppermint, um óleo com a resposta estimuladora. Deu para entender? Então, agora a gente vai dividir aqui para vocês a gente vai dividir para vocês entenderem como é que funcionam esses grupos, tá bom? Olha só. Eu tenho os óleos que são mentolados, tipo de óleo essencial, mentolado, aquele que tem cheirinho de menta. Quais são os constituintes químicos comuns nesses óleos mentolados? As cetonas e álcoois. Quais são os benefícios que esses óleos mentolados trazem para as emoções? Energiza, estimula e revigora. O tipo de óleo essencial cítrico, do grupo cítrico. Então, os cítricos, em geral, são ricos em monoterpenos, que é o limoneno,
ok? E quais são os benefícios que a gente tem desses óleos cítricos? Eles são estimulantes e revigorantes. Então, até agora a gente viu dois grupos, o mentolado e o cítrico. E agora a gente vai falar sobre o tipo de óleo essencial floral. O floral, então a gente tem aí o ylang-ylang, a gente tem aí a lavanda, a gente tem aí a salvia esclareia. Eles são florais. E o que eles têm em comum? Álquis monoterpênicos, ésteres, que são o linalol, acetato de linalilo, e eles trazem o benefício de estimular e revigorar, assim como os cítricos, ok? Os óleos de casca, né, os temperos, vamos dizer assim. Ele tem um óleo, o grupo é chamado de condimentado. E aí, quais são os constituintes químicos comuns desse óleo condimentado? Os fenóis. E quais são os benefícios dele? Propriedades aquecedoras. Eu vou dar um exemplo para vocês de fenol, de óleo essencial rico em fenol. Cássia, clove, são óleos ricos em fenóis e tem um cheiro condimentado. E ele traz essa sensação de aquecimento, de aconchego, né? Eu estou morando num país frio e aqui em casa quase todo dia eu coloco de manhã cedo clove ou cássia no difusor. Traz essa sensação. E o grupo herbáceo, o que tem em comum neles? Ésteres, óxidos e sesquiterpenos. Quais são os benefícios? Eles têm propriedades suavizantes, renovadoras e estabilizadoras. Então, cada grupo de óleo desse, cada grupo que vocês estão enxergando aqui, são grupos de óleos que trazem respostas específicas e diferenciadas em cada ser humano, porque nós somos indivíduos e como indivíduos nós temos também respostas diferentes a óleos diferentes. Agora eu vou enumerar para vocês os óleos calmantes. Quais são os óleos calmantes? São aqueles que são ricos em álquis monoterpênicos, sesquiterpenos, ésteres e óxidos. Aqui estão alguns óleos que são calmantes e que podem ser usados para promover aquelas sensações de suavidade, de estabilização e rejuvenescimento. Quais são? Clarissage. Clarissage é a salvia esclareia. É um óleo muito utilizado para o equilíbrio hormonal da mulher, mas ele também é um óleo calmante. Né? E por ser um óleo calmante, quando você usa, por exemplo, como eu uso, antes de menstruar, antes do meu ciclo menstrual começar, eu uso no baixo ventre, o Clarissage. E ele me traz uma tranquilidade muito grande. Eu durmo bem rapidinho quando eu coloco o Clarissage, porque ele relaxa mesmo, tá? O eucalipto é também uma planta que traz essa calma, essa suavização e essa estabilização das emoções. O frankincense, o rei dos óleos, o olíbano, o óleo que Jesus ganhou quando nasceu e por isso ele é tão importante e tão maravilhoso. O frankincense, ele atua no campo de relaxamento da mente. Então, muitas pessoas usam para fazer as suas orações, usam durante, por exemplo, você lê a Bíblia, para quem é cristão, lê a Bíblia e vai refletir a respeito do que está escrito ali, meditar. Muitas pessoas, antes da meditação, usam o frankincense. Algumas pessoas, durante a yoga, usa o frankincense porque ele consegue relaxar a mente. O gerânio também é um óleo calmante. O juniper berry, que é a baga de zimbro, é o zimbro, é um óleo essencial que tem um cheiro maravilhoso e ele traz essa calma, essa estabilização também. A camomila romana, historicamente, os nossos avós usavam a camomila romana para acalmar, né? Acalmar o estômago, acalmar a criançada que não queria dormir. Usava esses óleos para nos dar esse conforto necessário para acalmar a mente e dormir melhor. Então, a camomila romana também é um potente óleo calmante, assim como o ylang-ylang. De um lado, a gente tem o ylang-ylang, que é muito bom para afrodisíaco, né? Uma flor afrodisíaca, mas ao mesmo tempo, se você ultrapassar a dosagem, né, um pouquinho mais para cima, se for mais de 3 gotas, ele se torna sedativo, e porque ele acalma, ele traz essa estabilização emocional. Então, aqui são alguns exemplos de óleos que são
calmantes da lavanda, que é um óleo também utilizado há centenas, milhares de anos, desde que o mundo é mundo. Então, a gente também é bom fazer um parêntese aqui. O uso dos óleos essenciais hoje em dia é um uso muito efetivo, todo mundo falando, mas ele não é modismo. Isso não é uma coisa nova na humanidade. Desde que o mundo é mundo, que as pessoas, na civilização grega, na egípcia, civilização egípcia, já usavam os óleos essenciais, para trazer benefícios emocionais, cozinhavam com os óleos essenciais. Algumas civilizações antigas usavam nos seus mortos para deixarem eles mais tempo sem se estragar, que agora eu esqueci o nome. Não é um modismo, é algo que realmente está na história da humanidade há muitos anos e que o que aconteceu foi que a gente foi se afastando da natureza e entrando no mundo dos sintéticos e esquecendo que Deus deixou para a gente ter mais qualidade de vida, que são as soluções naturais, o que Ele deixou na natureza. Graças a Deus, hoje a gente está conseguindo voltar a esse entendimento de que as soluções naturais podem nos ajudar a ter qualidade de vida. E alguns exemplos de óleos estimulantes, tá? Compostos principalmente por cetonas, fenóis, monoterpenos. E aí, quem são esses óleos? São ciprés, o Douglas Fir, são óleos de árvore, tá? O grapefruit, que é a fruta cítrica, o lemon, que é o limão siciliano, o lime, que é aquele limão verde, o peppermint e o wild orange. Então, são exemplos de óleos que podem nos ajudar a estimular. Aqui está bem pequenininho, eu tentei aumentar até o tamanho da roda, mas vocês podem tirar um print e depois aumentar essa figura, porque essa aqui é a roda química dos óleos. E é importante porque são muitas informações, isso que a gente falou agora, e às vezes a gente quer, naquele momento eu tenho tal óleo, eu tenho, por exemplo, manjericão e eu tenho o cardamomo, né? E eu estou precisando de algo que me deixe motivado, então será qual dos dois eu devo usar? E essa roda química, ela ajuda nessa decisão. Então, se você tem dúvida, você pode escolher dentre esses óleos, as várias opções, como usar, dependendo do que você está precisando emocionalmente naquele momento. Então, os óleos esclarecedores, basílico, cilantro, coriander, é o coentro, né? A rosa, gerânio, marjoram, melaleuca. Então, são óleos esclarecedores. Os óleos energizantes são peppermint, spearmint, que é um primo do peppermint, o fenel. Os protetores, thyme, orégano, clove, cilantro. Cilantro que eu acho que é coentro. Agora eu estou em dúvida. Cássia, o cinnamon. Então, esses aqui são os protetores. Os suavizantes, né? Quais são os óleos suavizantes? Que dá essa sensação de suavização, né? Das emoções. O lemongrass, o black pepper e o spearmint. Inclusive, o black pepper, eu estava estudando ele esses dias, é um excelente óleo para quem tem problemas tóxicos, né? Problemas de pessoas com vícios. Ele ajuda no equilíbrio das emoções quando você tem vícios. O black pepper é excelente. E óleos estimulantes, vocês também têm um exemplo aqui, a bergamota, o wild orange, a tangerina, o lime, o lemon, o Douglas. Esses óleos estimulantes, você vê aqui óleos cítricos, né, e rico em limoneno, e vocês podem escolher. E uma característica interessante é que é a bergamota, tá? Vocês podem fazer aqui uma bolinha, quem gravar aí, tirar a foto, depois faz uma bolinha aqui na bergamota, porque assim como ela é estimulante, ela também é calmante, ok? Então, você vai ver a bergamota aqui em estimulante e você vai ver a bergamota aqui, tá vendo? Em calmante. Os calmantes são lavanda, o petitgrain, clarissage, a bergamota, a camomila romana, o jasmim. Quando você fala de óleos restauradores, aí você tem esse monte de óleo aqui, inclusive o frankincense, a baga de zimbro, ciprés, rosemary, eucalipto, cardamomo, wintergreen, arbovitae e o Siberian Fir. Tá? E aí essa roda química nos ajuda a decidir, dependendo de qual é o nosso objetivo, o que a gente pode usar melhor
no nosso dia a dia. E para terminar, a gente tem aqui os estabilizantes e os óleos que são confortantes, né? O óleo que você pode usar, por exemplo, no momento de luto, no momento de tristeza, um momento de desequilíbrio emocional, né? O momento que você está precisando de foco, de raciocinar melhor, tá? Você pode usar esses estabilizantes, por exemplo, o sândalo, o vetiver, o cedro, o patchouli e o nardo. E confortantes, você pode usar o ylang-ylang, black pepper, copaíba, melissa, gengibre, cedro e mirra. Então, gente, a experiência que vocês vão ter vai depender de você. Como nós falamos no início, nós somos indivíduos e as nossas reações aos cheiros, aos aromas e às composições químicas vão diferenciar de corpo para corpo. Esses testes, eles são importantes, né? Assim, testar se a camomila romana com um outro óleo pode me ajudar a relaxar, tá? Ou testar a lavanda, e ir testando. E, de repente, fazer uma sinergia própria para você, juntar óleos que sejam apropriados para a sua realidade. Então, aqui eu estou dando algumas dicas para ajudar no humor, né? Os óleos essenciais e o humor. O aroma estabilizador do Arbovité pode ajudar a promover, por exemplo, a sensação de paz e calma. O basil, que é manjericão, você pode usar para diminuir sentimentos ocasionais de ansiedade quando difundir. A bergamota, como eu falei, ela é tanto calmante como estimulante e ela pode ser usada tanto para reduzir sentimentos de negatividade como reduzir sentimentos de estresse. O cardamomo, eu tenho esse é maravilhoso, ele dá uma sensação de segurança, sabe? Ele tem um aroma refrescante e ele pode ajudar a promover um humor positivo. Então, se você está tristonho, você está down, o cardamomo ele pode te ajudar a te elevar, te colocar para cima. Cedarwood, use esse óleo, o óleo de cedro, tá? Para relaxar a mente e o corpo. Então, quando você está pensando demais, a mente está agitada demais depois de um dia de trabalho daquele, né? Então você pode usar o cedro para relaxar a mente e acalmar o corpo. O clarissage, eu amo esse óleo, eu não vivo sem ele. Quem me conhece sabe. O clarissage, ele pode ser usado para produzir um ambiente repousante, se você colocar ele para difundir, e ao mesmo tempo pode reduzir sentimentos de estresse e ansiedade. Todos esses óleos aqui, como eu falei, a melhor maneira é a inalação, mas você pode usar numa massagem relaxante e ao mesmo tempo em que você está fazendo a massagem, você vai receber os benefícios aromáticos, porque você vai cheirar o óleo essencial enquanto você está sendo massageado. O clove, vocês podem usar o cravo, né, que é o óleo de cravo, para estimular e energizar o ambiente. O óleo de cipreste, ele também pode ser utilizado como energizante e também reduzir sentimentos de ansiedade. O óleo de abeto, de Douglas, ele pode ajudar a estabelecer um humor positivo e sensação de concentração. E o eucalipto pode ajudar para diminuir sentimentos de tensão e promover relaxamento. Eucalipto, para mim, quando eu coloco ele para difundir na minha casa, o sentimento que eu tenho eu não sei explicar, mas é como se fosse assim, uma gratidão. Eu chamo ele de óleo da gratidão, porque quando eu coloco ele, eu sinto uma coisa assim muito gostosa, porque ele nem é muito forte como o peppermint, mas ao mesmo tempo ele traz uma sensação de floresta, sabe? É maravilhoso, eu amo eucalipto. O frankincense é um óleo que induz os sentimentos de paz, satisfação e bem-estar em geral. Então, o olíbano, ele é um óleo muito especial, porque ele potencializa o efeito terapêutico de outros óleos. Os óleos essenciais da Doterra, eles são óleos 100% puro, né? A gente sabe que existe por trás da produção do óleo essencial Doterra um selo de certificação de garantia de ação terapêutica, que é a CPTG, e essa pureza garante que aquele óleo vai ter efeito. E quando você quer potencializar o efeito daquele óleo, você pode usar o frankincense acoplado, associado. Então, lavanda com frankincense, copaíba com frankincense, você pode unir e obter efeitos potencializados através dessa junção. Mais dicas. Gerânio, né? Gerânio, ele traz um efeito calmante e estabilizador do humor, tá? Grapefruit, ele revigora o grapefruit. O zimbro, a baga de zimbro, promove sentimentos positivos e diminui o estresse. Lavanda,
é comumente usada para relaxar e acalmar. O lemon, para promover um humor positivo. O lime, para promover equilíbrio emocional e bem-estar. Eu queria fazer um parêntese aqui, porque às vezes a gente acha que lemon e lime é a mesma coisa. Aqui é um exemplo muito claro de que cada óleo tem uma composição química específica e que é importante a gente ter essas informações em mãos e estudar, como vocês estão fazendo agora, porque aí vocês vão usar o óleo certo para a coisa certa, para o sentimento certo, para a necessidade certa. Então, o lemon, que é o limão siciliano, ele promove um humor positivo. E o lime, que é o limão verde, ele promove equilíbrio emocional e bem-estar. Marjoram, que é a manjerona, tá? É usada com propriedades calmantes, inclusive por isso que ela é usada para dores corporais. Mirra é o óleo que Jesus ganhou também quando nasceu. E é muito especial e ele aumenta a consciência espiritual e promove o humor criativo, inspirador e cheio de energia. Então, antigamente, as pessoas usavam mirra justamente na hora das conexões espirituais, quando ia fazer suas orações para se conectar com Deus. E aí também você pode usar ainda nesse momento da nossa vida agora. Patchouli. O patchouli ele ajuda a estabilizar e equilibrar as emoções. Um óleo essencial que ancora as nossas emoções. O peppermint ele é revigorante e aumenta a energia. A camomila romana, ela é usada para promover sentimentos de paz e tranquilidade. Carla teve uma experiência fantástica esses dias com a camomila romana. Se ela quiser falar depois, tá? Fica à vontade, Carla. O sândalo havaiano pode ajudar a melhorar o humor. O spearmint, né, assim como o peppermint, ao mesmo tempo que promove a sensação de concentração, porque libera as vias aéreas e oxigena o cérebro, também eleva o humor. E por fim, o spikenard, que é o nardo, o óleo de nardo, eu ganhei um dele, tenho que usar. É famoso por suas propriedades de estabilização emocional. Tangerina ajuda a promover sentimentos de felicidade. O vetiver ajuda a acalmar e a estabilizar as emoções. O wild orange, né? O wild orange ajuda a energizar, tá? E principalmente quando a gente tem aquele dia muito estressante, ele ajuda a regular as nossas emoções e nos tornar mais calmos. O ylang-ylang, ele tem um efeito calmante e também renovador. Então, esses são os exemplos, dicas de como usar os óleos essenciais para moldar o nosso humor, tá? A aromaterapia, como vocês viram, é um método simples e eficaz para melhorar o humor e controlar as emoções. Não é preciso você ser cientista ou aromaterapeuta para você usufruir dos benefícios desses óleos essenciais. Basta que você se instrua, né, das diferentes propriedades de cada óleo, que você estude, que você procure ajuda, né? A gente está aqui, nós somos consultores, estamos aqui para te ajudar a descobrir o melhor caminho para você ter bem-estar, como as soluções naturais podem te ajudar, e que você tenha uma experiência com esses óleos que te tragam benefícios de vida, é isso que a gente quer. E, lógico, a gente está aqui também para discutir com você depois o que pode melhorar a sua situação especificamente. Às vezes você quer conversar especificamente com o consultor que te convidou, então depois da nossa reunião aqui você pode conversar com ele, enumerar quais são as suas necessidades emocionais e a partir daí decidir qual é o conjunto de óleos que pode te ajudar a recuperar a sua saúde emocional. O que a gente falou aqui não significa, esse conjunto de dicas que a gente falou aqui, não significa que é o único caminho para você ter saúde emocional, de forma alguma. Como a gente falou, a emoção ela é um conjunto de situações multifatoriais. E então a gente precisa enxergar as diversas formas de trazer bem-estar. Tem gente que faz yoga, tem gente que para melhorar suas reações às emoções faz suas orações em horários certos, específicos, se conecta com Deus. Tem gente que para ter mais controle emocional faz terapia. Tem gente que recorre a uma caminhada, uma atividade física, vira atleta, porque libera o hormônio, né, que dá prazer. Então, assim, a gente tem que achar os vários caminhos e a aromaterapia está aqui para isso, para te ajudar a achar um caminho de equilíbrio,
em que você possa, sim, viver suas emoções positivas e colher os frutos com isso, sim, viver suas emoções negativas e reagir da melhor maneira possível, inclusive com gratidão, por que não, né? Então, é para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês. Eu espero que tenha sido um momento de muita reflexão, foi muita informação, acho que sim, mas nós estamos aqui para ajudar vocês. Terça-feira, a gente vai fazer uma aula introdutória. Quem tiver interesse na aula introdutória, a gente fala como adquirir os olhos, qual é a maneira melhor de adquirir os olhos. Terça e quinta-feira, a gente vai ter aula, essa parte introdutória. Tá? Então, vocês estão todos convidados. Para quem ainda não assistiu, eu vou agora voltar aqui e ver quem tem dúvida. Quem quiser abrir o microfone, pode abrir para tirar suas dúvidas, fazer seus comentários, ou mesmo falar das suas experiências, né, com os óleos essenciais no campo emocional. Eu acho que falar um pouco sobre como você tem vivido as suas emoções e como você está conseguindo recuperar algumas questões emocionais através da aromaterapia, acho que é muito bom para servir de testemunho para as pessoas. Então, quem tiver alguma observação, a gente está aqui para escutar vocês, tá? Deixa eu ver aqui se alguém... O Wild Orange faz sucesso, né? Um dos óleos que mais amo. Ieda também gosta de Wild Orange. Esse faz sucesso. Carla... Cilantro é coentro, né? Ganhei a camomila romana. Carla falou aqui da experiência dela com a camomila romana. E ainda não tinha usado. E minha mãe estava em uma oscilação de pressão muito grande. Estava sendo medicada e acompanhada por cardiologista, mas a pressão oscilava sem explicação. Foi quando ela inalou apenas uma gotinha do camomila romana e fiz massagem com frankincense nos pés. E a partir daí conseguimos controlar. Graças a Deus, os óleos essenciais ao alerta de Wendy. Ali foi Deus mesmo. E Ellen fez uma pergunta aqui. Wendy, quando a pessoa tem alergia ao aroma, essa pessoa nem perfume usa. Como falar dos óleos? Quem tem problema com aroma, inclusive crianças autistas que têm um pouco de aversão a cheiros, eu aconselho a passar na sola do pé, que é o uso tópico, o local de uso tópico mais apropriado. E ao passar na sola do pé, você coloca a meinha. E aí a meia faz com que o cheiro segure, sabe? O máximo possível. Não que a meia vai evitar do cheiro tá ali, mas vai evitar do cheiro ficar muito forte. É diferente, por exemplo, de você pingar o óleo essencial no travesseiro. Quando você pinga no travesseiro, você fica sentindo o cheiro mesmo, né? Às vezes, eu descobri que eu não posso pingar no travesseiro, porque eu fico concentrada em cheirar. Eu fico ali, igual um ratinho, cheirando o travesseiro. Então, eu não consigo adormecer com o cheiro no travesseiro. Se for no difusor, eu também fico assim. Então, eu não uso difusor para dormir. Eu só uso difusor. Quando vocês me escutam falar do difusor, vocês dizem, quando eu acordei, eu coloquei... Acho que vocês já perceberam isso. De manhã, eu coloco o difusor, não sei o que, não sei o que. Porque eu não uso difusor para dormir. Porque eu fico concentrada no cheiro. Então, como é que eu uso o óleo para dormir? Como eu falei, o clarissagem, baixo ventre, inalo e depois vou dormir. Porque o cheiro evapora, né? Então, vou dormir. Sem estar com o cheiro concentrado, porque senão eu fico cheirando. Então, quem tem aversão a cheiro, Ellen, eu aconselho a passar na sola do pé, que é um local que está distante da narina, e calça meia. Tá bom? Mais alguma dúvida e mais alguma colocação? Pode abrir o microfone agora, gente. Oi. Oi, Oi, Raquel. Wendy. Tudo bem, gente? Tudo. Boa tarde. Não, é só para reforçar, sua aula foi incrível. Agradecer mesmo pelas informações, são sempre muito agregadoras, né? E eu sei, acho que você já deve ter reforçado isso no começo, que você falou especificamente das emoções, né? Isso. Hoje essa aula foi especificamente para isso. Mas eu queria reforçar também que a gente tem muitos outros benefícios, e eu sou prova disso, porque eu comecei a usar os óleos da doTERRA por admiração aos cheiros, né? Porque quando a gente fala em óleo essencial, a gente pensa logo no cheirinho, e muita gente acha que é só isso, né? É só perfume, é só cheiro, é só aroma. E não é, tem muitos outros benefícios, inclusive a atuação nas emoções e fisicamente. Então, quando você falou bem aí da dor de cabeça, a minha experiência com Peppermint é com dor de cabeça. O seu foi com Deep Blue, né? A dor de cabeça. É porque era enxaqueca.
No dia que Entendi. era enxaqueca. Aí a tensão, Então, né? O Deep assim, Blue. e aí, então, assim, ele, na verdade, ele trabalhou as duas coisas, né? Trabalhou o nosso controle emocional daquela dor É. e tratou fisicamente aquele incômodo. Então, é muito mais do que cheirinho. Era só isso que eu queria observar e te agradecer pela aula fantástica, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada, querida. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Então é isso, gente. Se vocês quiserem participar, então, de um outro momento em que a gente possa discutir mais sobre os óleos essenciais nos outros campos, né? Quando a gente for conversar terça-feira, por exemplo, a gente vai conversar de 3 óleos específicos e que são o peppermint, lavanda e o lemon. A gente vai ensinar a usar esses óleos no nosso dia a dia, né? Não só no campo emocional, mas também em outras áreas, né? Importantes que Raquel colocou, porque não é só isso, né? Quem está pela primeira vez tendo contato com os óleos essenciais, entendam que, lógico, todos os óleos essenciais, quando a gente vai estudar os óleos essenciais das emoções, a gente começa a entender que é muito ligado com as emoções. Todos os óleos essenciais atuam nas emoções porque atuam no nosso nosso cérebro emocional, que é o sistema límbico. Mas é importante que a gente considere que realmente os benefícios são inúmeros. A gente pode usar os óleos essenciais em todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria muito que vocês tivessem essa experiência. Muito obrigada a todos, obrigada pela presença de vocês, obrigada por ter tido essa generosidade de ficar aqui conosco. Obrigada às consultoras pelo apoio. Muito bom, uma ruma de gente aqui aprendendo sobre os efeitos positivos dos óleos essenciais nas emoções. Isso me deixa muitíssimo feliz. Obrigadão, gente. Qualquer coisa, estou às ordens.